Olá pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre os remédios controlados, tá? Os remédios controlados em psiquiatria chamamos de psicofármacos, ou seja, são remédios que atuam no seu cérebro para modular diferentes funções no objetivo de tratamento do transtorno em si. Esses psicofármacos que prescrevemos, basicamente temos dois tipos de medicação. Tem as medicações que são controladas, porém, que vêm com a tarja vermelha, e existem as medicações que vêm com a tarja preta. Eu vou falar basicamente o porquê que tem essa diferenciação, tá? Normalmente no tratamento, seja de um quadro de depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, seja qual for o transtorno, sempre vai haver uma prescrição. Normalmente, em modo geral, é uma prescrição que vai ficar por alguns meses, algumas vezes por alguns anos e, em alguns casos muito específicos, de uso contínuo. Esse tipo de medicação que fazemos um uso prolongado, ou seja, um uso de 6 meses, 1 ano, 2 anos, normalmente ele vai vir com a tarja vermelha, ou ele deveria vir. Por quê? Porque, em geral, essas medicações elas têm um efeito contínuo, ou seja, você prescreve a medicação. Lógico, existe aquela fase de adaptação, já falamos em vídeos anteriores sobre os antidepressivos, mas toda medicação existe algumas semanas para o seu corpo se acostumar, onde o efeito vai ser mais pronunciado, mas vamos dizer que você está tomando esse remédio há mais de 2 meses, ele já está estabilizado no seu corpo. Esse efeito que você está sentindo, ele é contínuo. Isso causa bastante confusão, porque muitas vezes a pessoa está tratando um quadro depressivo, ela já está bem há alguns meses, e aí ela volta a ficar sintomática, ela volta a sentir sintomas de depressão, e aí vem a ideia de que o remédio perdeu o efeito. Provavelmente não, tá? Se você está tomando a medicação contínua, provavelmente você teve um novo quadro, né? Foi um retorno de sintomas. Isso pode acontecer quando a gente prescreve um medicamento, a gente quer reduzir ao máximo as chances disso acontecer, mas, como tudo em medicina, essa chance nunca é 100%, tá? Mas, em teoria, o remédio tarja vermelha, ele é para uso contínuo. Então, não é um remédio que vai perder o efeito, ou seja, causando aquela tolerância que pode levar, por exemplo, à dependência. Então, essa é a grande diferença de um remédio tarja vermelha para um remédio tarja preta. Então, a tarja preta é algo que assusta muitas pessoas, né? Todo mundo tem medo de tomar um remédio tarja preta, mas um remédio tarja preta não é um remédio perigoso. Inclusive, temos remédios assim, tarja vermelha, mais perigosos do que remédios tarja preta, no sentido de possíveis efeitos colaterais danosos que podem acontecer. A tarja preta, ela quer dizer justamente isso. Em geral, não é um tratamento, é um tratamento que precisa de uma supervisão mais intensa, ou seja, precisa de um acompanhamento mais intenso, precisa ser um uso muito bem controlado, né, pelo médico que prescreveu, ok? Nesse exemplo que eu vou dar, pessoal, eu vou estar me referindo às medicações que chamamos de benzodiazepínicos. Então, é o famoso calmante, são as medicações clonazepam, Rivotril, ou diazepam, Valium, ou alprazolam, que é o frontal, o Ocadil, que é o remédio mais antigo. Então, essas medicações que são muito utilizadas, tá? Eu vou me referir a elas. Existem remédios tarja preta que normalmente a gente faz um uso contínuo, como, por exemplo, os psicoestimulantes. No caso da Ritalina e do Venvance, você pode fazer um uso mais prolongado dessas medicações. Então, não é delas que eu vou estar falando no vídeo de hoje, seria justamente sobre os benzodiazepínicos. Esse tipo de medicação, pessoal, esse remédio realmente é aquele que o seu corpo pode acostumar com um efeito. Por quê? Ele faz um efeito de uma forma no seu cérebro que ele tem o maior efeito nas primeiras semanas e depois o seu cérebro vai saturando daquela medicação e, de fato, o efeito, se você mantiver contínuo, ele vai sendo
reduzido. O uso contínuo seria uso todos os dias. Então, em geral, pessoal, não são medicações indicadas para uso contínuo. Não estou dizendo que é totalmente errado se você toma o seu Rivotril há muitos anos, porém, normalmente tentamos várias outras medicações, tarja vermelha, antes de prescrevermos uma medicação tarja preta para uso contínuo. Então, são casos da exceção, são a grande minoria dos quadros, tá? E esse tipo de remédio leva a tarja preta por conta disso. Lembrar que, mesmo se o médico prescrever, você pode criar uma dependência e uma tolerância, né? Você vir a se tornar dependente de uma medicação. Olha, gente, como eu disse, nada é 100% em medicina, mas dentro de um tratamento com um médico especializado é muito pouco provável. Uma, né, que é um remédio controlado, então o seu médico vai saber a hora de tirá-lo, né? Ele vai te orientar com relação a isso, tá? A maior parte das pessoas que fazem um uso, que adquirem um tipo de dependência, geralmente fazem uso por conta, né? Então, de alguma forma conseguem a medicação e vão tomando sem saber dos riscos, ou prescrita por algum médico não especializado que não sabe, talvez, tanto desse malefício que a medicação pode fazer, desculpa. E lembrar que existem outros efeitos, né? Esse tipo de medicação causa efeito cognitivo, a sua memória fica um pouco mais lentificada, né? Tem até alguns estudos que colocam ele como um fator de risco para Alzheimer, embora não sejam estudos muito claros, tá? Em estudos de meta-análise mais amplos não é bem definida essa questão, né? Essa relação direta, mas de fato, quando você está usando a medicação, você pode ter algum problema de memória, pode criar uma tolerância que pode levar a um uso abusivo no futuro, né? Pessoas que tomam quantidades muito altas de uma medicação, porque ela foi feita ao uso contínuo. Quando que mais usamos essas medicações na prática? Geralmente em duas situações, de uma forma temporária, ou seja, a pessoa vem num quadro de ansiedade, ela está com muita ansiedade, você não tem muito tempo para você dar um antidepressivo ou qualquer outro remédio que você julgar necessário fazer efeito e você introduz uma medicação para a pessoa já ter um alívio sintomático e com o plano de retirar ela em breve. E um outro uso, que também acho que é até mais comum, pelo menos na minha prática, é um uso pontual, ou seja, a pessoa tem crise de pânico e você deixa uma medicação para quando ela tiver a crise, para que aquela crise, que é horrível, ser um pouco mais atenuada, vamos dizer assim, ser um pouco mais curta, né? Até você conseguir o efeito, por exemplo, do antidepressivo. E aí é provável que a pessoa não tenha mais crise, ela não use, ou ela faça um uso muito esporádico, uma, duas vezes no mês, que não é um uso que teoricamente vai prejudicar essa pessoa. Se é um uso muito pontual, ela não vai criar uma dependência, em teoria, no ponto de vista biológico. Ok, pessoal? Então, não se assustem, né? Se seu médico prescreveu um remédio tarja preta, um remédio tarja vermelha, é importante que ele te oriente sobre esses riscos, tá? Se você ficou com alguma dúvida, fica à disposição, pode mandar para mim, por onde for. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!